Oi, gente, tudo bem? Hoje é o nosso penúltimo dia do curso, né, de IA aplicada à cibersegurança com Kali e Linux. E a gente vai falar um pouco sobre essa automação, né, e sobre IA ofensiva. Nosso penúltimo dia, né, a gente vai falar, como eu mencionei, sobre essa automatização de detecção, né, utilizando a inteligência artificial de forma ofensiva dentro da cibersegurança. Então, a emenda da aula de hoje vai ser justamente essa introdução à IA ofensiva e automação de pentests. A gente vai otimizar os scanners e utilizar um fuzzy inteligente, né? Criar payloads adaptativos e essa evasão de defesas. Essa parte de engenharia social automatizada também utilizando LLMs, né? Que são as IAs generativas. E a orquestração de agentes autônomos para essa exploração. Então, falando agora um pouco sobre esse reconhecimento e essa enumeração automatizada, a IA, um reconhecimento moderno, ela vai funcionar justamente como um manual para grandes infras, né? Porque ela vai acabar acelerando todo esse processo de análise. Então, quando a gente utiliza IA ofensiva, ela nos permite justamente processar esses milhares de subdomínios e portas abertas, classificando qual tem a maior probabilidade de receber um ataque, né? Qual está mais vulnerável naquele momento. Então, falando sobre essa priorização que os alvos têm, né? Que algoritmos de machine learning trabalham justamente priorizando quais estão mais suscetíveis ou mais vulneráveis. Porque, justamente, nem todo serviço aberto ele vai precisar de uma atenção imediata. Porque nem todo serviço aberto vai ser, de fato, uma prioridade no caso, né? Então, quando a gente adota no nosso modelo de classificação, a gente tem que analisar, né, justamente a importância desses serviços, né? O que de fato é importante e priorizar esses alvos que rodam essas versões de software que tem que são historicamente mais suscetíveis a esses exploits conhecidos, né? Então, o algoritmo ele não vai, por exemplo, atacar uma porta onde os serviços que estão abertos não são de fato interessantes, né? Como se fosse dessa forma. Tem a automação com subdomínio, né? Em vez de a gente usar, né, ataques de força bruta para estar realizando esses ataques, a gente pode utilizar modelos de linguagem treinados em nome de subdomínios reais, né? Porque isso vai justamente se relacionar com a nossa realidade. Porque ele vai justamente fazer essa previsão para esses subdomínios, né? Que, por exemplo, eles seriam ignorados se não fossem treinados de fato com dados reais, né? Com subdomínios reais. Então, como essas listas estáticas elas ignorariam, isso acaba também aumentando a superfície do ataque. Então, é interessante treinar o modelo justamente com dados reais, né? Com domínios reais, justamente para o modelo ter essa familiaridade com esses casos. Falando agora sobre essa análise de DNS, né, e WALS, a IA ela pode relacionar esses registros que eu tenho no meu DNS, né, que é, como eu falei, aquele conversor que eu falei, de endereço numérico para endereço de texto, e históricos de IPs, né? E ele pode utilizar essas informações justamente para identificar essas relações ocultas entre essa infraestrutura, né? Então ele vai treinar justamente com base nessas informações que foram visualizadas ou foram armazenadas no meu computador, por exemplo. Então, quando eu falo sobre isso no ambiente do Kali, isso vai me ajudar justamente a mapear toda essa rede de uma organização a partir de um único ponto de entrada, né? Que é o que a gente precisa para estar fazendo essa exploração de rede. Então, como é que a gente vai reconhecer isso de forma passiva, né? Ou ausente com o IA? Então, quando a gente automatiza a nossa coleta de dados,
né? Por exemplo, em redes sociais ou fóruns técnicos, os modelos de processamento de linguagem natural, eles vão extrair essas tecnologias, né, que foram citadas justamente por funcionários, que aí eles vão criar um mapa, né, mapeando tecnologicamente uma empresa sem tocar em seus servidores. Então, esse mapeamento justamente é feito com informações que funcionários ou técnicos de determinada empresa deixam em aberto, deixam vazados. Então, justamente, isso é o reconhecimento, né? Esse reconhecimento passivo. Porque aí a gente vai estar automatizando essa coleta, justamente utilizando redes sociais, por exemplo, ou um chat em aberto, né? É basicamente isso. Como a gente vai classificar, então, baseado nisso que observamos, o que de fato é crítico, né? O que de fato a gente deve dar uma atenção maior. Então, por exemplo, a técnica de clusterização a gente utiliza justamente para a gente identificar qual servidor, por exemplo, ele parece ter mais controladores de domínio banco de dados, né? Focando de fato no que merece receber a maior atenção. Então, como a gente viu, né, algoritmos como caminhos, por exemplo, eles vão ser justamente, o dataset vai ser justamente treinado para perceber em qual ponto, né, em qual ponto da minha classificação, ou do meu agrupamento, melhor do meu agrupamento, né, vai haver maiores índices de ataque, né? E aí a gente vai classificar isso de fato de forma crítica. Então, como é que a gente pode otimizar utilizando o Nmap, né, do Kali com inteligência artificial, né? Então, como a gente vai usar scripts que se ajustam do time do Nmap dinamicamente para evitar, né, essas detecções por IDS, né? IDS é algoritmos de detecção. Então, como é que a gente vai aprender justamente a limiar essa sensibilidade do meu firewall inimigo durante o escaneamento? Então, é importante essa seleção de script justamente com os ajustes necessários para a gente não identificar qualquer ponto, né, como crítico, que são, no caso, os falsos positivos, né? Não, para a gente não ver esse viés, justamente para tudo que acontecendo na minha rede é um ataque, tudo é um ataque, para não ter esse disparo sempre. Então, agora falando sobre o fingerprinting adaptativo, né? Então, a gente sabe que IA ela pode justamente identificar sistemas operacionais e versões de serviço utilizando as respostas que estão mascaradas. Então, quando a gente para analisar esse tipo de comportamento, né, do meu IP, por exemplo, ou do meu TCP, a gente percebe que os scanners eles não têm esse refinamento, né? Eles não têm essa performance justamente para estar detectando, né, esse tipo de informação. Então, os scanners tradicionais eles não vão perceber, por exemplo, quando as respostas que eles receberem estarem mascaradas, sabe? E aí acaba facilitando a entrada, né? Então, como é que a gente pode adaptar a nossa IA para estar justamente fazendo essa detecção, usando técnicas de fingerprint? Então, agora falando um pouco sobre o fuzzing e descobertas de vulnerabilidades, né? Então, o fuzzy, ele tradicionalmente vai estar mandando dados aleatórios justamente porque esse algoritmo, né, utilizado, ou até mesmo redes neurais, eles são feitos para gerar, que tem maior chance de causar um crash ou uma quebra, né, no meu sistema. E isso vai, esse tipo de técnica vai justamente me ajudar porque ela economiza esse tempo e esse processamento que eu gastaria, né? Utilizando, por exemplo, outras técnicas. Então,
é um pouco sobre essa introdução no Smart Fuzzy, nessa parte de envios de dados aleatórios. Então, como é que o Deep Learning faz essa exploração de binários, né? Então, a gente vai utilizar esses modelos treinados justamente para ler o código estático e apontar funções perigosas, né? Por exemplo, um strcpyc. Então, essa IA ela vai atuar justamente como revisor de código em escala para encontrar essas vulnerabilidades de memória. Então, esse modelo de Deep Learning, né, que a gente aplica em problemas mais complexos, eles vão estar trabalhando justamente para ler esse código e apontar o que é perigoso, né? Então, essas técnicas de Deep Learning são úteis nesse sentido justamente porque vai descomplicar todo um processo que no caso, ler esse modelo antes do treinamento, né? Explorar esses binários, justamente para ter um treinamento mais sofisticado. Então, essa parte de geração de payloads e injeção com LLMs, a gente vai ver justamente sobre como esses modelos, né, de linguagem, né, vão criar variações do SQL Injection e do Cross-Site Sprinting, que é o XSS, e que burlam, né, a Web Applications Firewall, que é a WAFs, específicos através da ofuscação inteligente. Então, a gente vai gerar esses payloads, né, justamente a partir dessa variação de modelos no SQL Injection, porque esses modelos de linguagem natural, eles permitem eu criar essas variações que vão justamente burlar o meu firewall através dessa ofuscação, né, dessa capacidade inteligente. Então, falando agora um pouco sobre a lógica em APIs, né? A gente sabe que é um pouco complexo, né, falar sobre esse fluxo, justamente porque APIs elas têm tem que dar uma certa atenção, justamente, né? Por isso. E a partir disso, né, a gente cria o agente justamente que vai tentar diferenciar essas combinações chamadas para encontrar esses erros de autorização que vão simular esse comportamento de um usuário mal intencionado, né? Então, explorar essas lógicas vai ser justamente para a gente melhorar a performance do nosso agente, né? Porque ele vai fazer essa comparação, né? Esse teste com diferentes combinações, justamente para a gente encontrar esse erro na admissão de uma autorização. Então, agora falando um pouco sobre ataques de força bruta e automação, né? Então, utilizar redes neurais, né? Como eu mencionei antes, justamente para resolver esses problemas complexos. Por exemplo, elas são usadas para, por exemplo, geração de senha baseada em padrões de vazamento recentes, né? A gente sabe que sempre que há um vazamento de dados importante, eles disponibilizam esses dados, né? Então a gente vai pegar esses dados e a partir desses dados eu vou conseguir criar uma lista de senhas, na verdade, para perfil do meu alvo. Então eu vou conseguir automatizar esse ataque de força bruta, né? Utilizando essas combinações de senha com técnicas de rede neural, justamente para eu estar invadindo a conta desse usuário, né? É muito utilizado por pessoas que, por exemplo, querem recuperar Instagram ou recuperar o Facebook. Eles utilizam justamente dados recentes vazados para eles estarem treinando essa IA, para estar automatizando esse processo de descoberta de senha, né? Falando sobre análise de crash baseada em IA. Então, como quando o serviço ele fica fora do ar, a IA ela vai justamente ver o que é que vai ver toda a memória, né? Ao decorrer do tempo, ela vai analisar isso justamente para determinar se essa quebra ela é de fato explorável, né? Ou não. Então, é apenas um erro de negação ou apenas um erro de negação de serviço. Então, utilizar essa análise de crash
vai ser justamente para me ver se está viável invadir uma determinada máquina ou não, né? Ela vai fazer essa análise justamente baseada no que a gente vai fazer, né? Descobrir isso baseado no treinamento, né? Que a minha IA vai receber. Se determinada situação, por exemplo, foi de fato uma quebra de código ou foi só um serviço que ficou fora de ar temporariamente. E daí sim a gente vai ver se é explorável ou não. Como a gente vai identificar, né, esses side channel attacks, né? Então, modelos de machine learning, eles vão detectar essas variações no mínimo de tempo e de resposta ao consumo de energia, justamente para extrair essas chaves criptografadas. Então, isso vai ser justamente, como se eu posso dizer, a elite, né, da espionagem automatizada. Justamente porque o meu algoritmo, ele vai poder detectar essas variações, né? Mas isso vai depender justamente do tipo de treinamento que o meu algoritmo vai receber. Então, quanto mais refinado, né? Quanto mais dados atualizados, quanto mais o meu treinamento for de fato eficiente, mais eu vou conseguir identificar esses ataques de uma forma mais precisa, né? No viés mínimo, no desvio mínimo que tiver, por exemplo, no meu código, eu vou perceber se vai haver um ataque ou não, justamente para extrair, né, essas informações que vão ser criptografadas, etc. Falando um pouco sobre fuzzing de protocolos de rede, né, a gente vai utilizar justamente IA para aprender essa gramática de protocolos, justamente para a gente pegar, né, esses pacotes e testar a resiliência deles em firewalls industriais ou sistemas embarcados. Então a gente vai utilizar a inteligência artificial justamente para aprender como é que aquelas máquinas estão conversando, né? Que a partir disso a gente vai testar se de fato aquela rede está segura, né? Se ela está muito vulnerável a ataque. Falando um pouco sobre a evasão e essa ofuscação adaptativa, né? Então, falando agora sobre o ataque, né? Ataque adversário por meio do machine learning. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando numa rede que eu estou construindo para ser uma rede defensiva usando IA para detectar anomalias, a gente tem que entender como é que essa IA, como é que esse modelo vai funcionar e gerar um tráfego que parece normal aos olhos da defesa, mas que carrega um ataque oculto, né? Então, quando a gente vai utilizar algum modelo justamente para estar testando a defesa da minha rede, a gente tem que entender qual tipo de tráfego aquele aparelho está gerando, justamente para perceber familiarizar, né? Para perceber a partir de que momento eu estou recebendo um ataque. Então, utilizar justamente esses algoritmos para estar fazendo essa detecção inteligente. Falando agora sobre polimorfismo de malware via IA. Então, a gente vai criar esses scripts que eles vão alterar o código-fonte de um malware a cada execução. Alterar o código-fonte é justamente mexer na configuração, né? Código-fonte. É justamente o código que sustenta o serviço daquele sistema. Então, a gente vai criar um desvio, né? Vão criar um desvio justamente para fazer, né? Possibilitar esse ataque. Mas a IA ela vai garantir que essa funcionalidade permaneça a mesma, mas que o hash mude, né? Justamente que, por exemplo, vai tornar um antivírus baseado em assinaturas inúteis. Então, esse polimorfismo por IA, né, esse polimorfismo de malware, vai justamente criar esses scripts, né, que vão mexer em toda a configuração base do meu sistema, né. E como vai ser essa geração de tráfego de char ou essa distração, né? Então, usar IA, a gente vai
ela vai ser útil para gerar esse tráfego falso que vai imitar o comportamento de usuários legítimos. Então, ela vai automatizar esses acessos, mostrando que não há nada de errado, né? Que tá tudo certo, mas isso vai criar uma cortina de fumaça justamente que vai dificultar para detecção desse malware, né? Então, esse analista de SOC, ele vai justamente encontrar o verdadeiro tráfego de exfiltração de dados, mas ele vai sentir dificuldade para ver se é legítimo ou não, justamente por conta dessa cortina de fumaça, né? Que esse tráfego de chefe vai estar gerando, essa distração. Então, falando agora um pouco sobre essa evasão de sandboxes, né? Uma IA ela pode detectar se o malware está rodando em um ambiente de análise justamente por meio dessas pistas, né? Que o hardware eles vão deixar no hardware e vai retardar essa execução de payload malicioso até estar em um alvo real. Então, quando essas sandboxes têm essa evasão, né, elas vão acabar retardando eu executar a execução desse payload malicioso até ele de fato conseguir ser direcionado para um alvo real. Então, ele vai ser testado justamente nesse ambiente controlado, né, nessa sandbox, justamente para ver se vai de fato rodar, né, se vai de fato funcionar. Falando sobre essa ofuscação de scripts pelo PowerShell, né, ou pelo Bash, que são aqui é a minha entrada pelo terminal. Como é que eles vão ofuscar esses scripts? Então, eles vão utilizar justamente ferramentas de IA para reescrever esses scripts ofensivos no Kali, mas eles vão utilizar isso de forma sinônima, né? E estruturas lógicas complexas que vão confundir o meu sistema de monitoramento de endpoint. Então, eles vão estar utilizando IA justamente para estar mapeando esses scripts, né? E reescrevê-los de uma forma para dar vazão ao meu ataque. E eles fazem isso por meio dessa conversa direta com a máquina pelo terminal. Falando sobre o tunelamento de dados dos vias de protocolos incomuns, então a gente vai usar Machine Learning justamente para escolher o melhor protocolo para esconder essa exfiltração de dados, escolhendo, por exemplo, aquele que tem o menor índice de dispersão na rede de alvo. Então a gente vai mapear qual tipo de tráfego é mais viável para eu estar executando esse ataque. Se é por meio do meu tráfego de jogos, né? Posso atacar pelos jogos, pelo DNS também. É uma das formas mais comuns, justamente porque o Machine Learning vai perceber qual desses protocolos é o mais vulnerável para eu estar explorando essa rede. E vai esconder essa filtração de dados, né? Justamente utilizando esses protocolos que tenham que tem o menor índice dessa inspeção, em que a minha rede ela não vai estar, por exemplo, tão preocupada em receber ataques daquela forma, né? Então, como é que a gente vai fazer essa adaptação ao EDR em tempo real? Agentes ofensivos que monitoram as respostas do sistema, eles param de agir se detectarem um aumento na atividade do antivírus e voltam a atacar justamente apenas quando o sistema volta ao estado de repouso, né? Que é como eu mencionei anteriormente. Além da máquina detectar, tipo, por exemplo, qual sistema operacional eu estou utilizando, quais serviços estão abertos, esses agentes eles vão monitorar essas respostas do sistema, né? E aí eles vão perceber se tá tendo uma atividade muito alta ou se a atividade está baixa, né? Então eles param de agir, por exemplo, quando eles veem que o sistema está altamente protegido, né? O antivírus está de fato em uma atividade boa. E eles justamente esperam quando eu estiver com o sistema mais repousando, digamos assim, para fazendo essa exploração com esses agentes. Então, como é que a gente vai estar manipulando modelos de detecção de spam
justamente para fazer essa detecção quando minha máquina estiver repousando, por exemplo, né? Então, como a gente vai usar IA para a gente editar, né, os e-mails de phishing, a gente vai evitar que esses filtros bayesianos façam essa escolha cirúrgica de palavras em contextos. Então é isso, gente. Vai tudo do treinamento, a partir do treinamento que vocês oferecerem para o agente de vocês, né? Que aí ele vai, pelo leve desvio, ele vai detectar se aquilo é um spam ou não, né? Que a gente vai estar utilizando justamente esses modelos de IA para eles estarem formatando, né? Esses e-mails para garantir que esses filtros eles sejam de fato cirúrgicos, né? Em comparação a textos e contextos. Então, como é que a gente vai utilizar a engenharia social, né? Que é a técnica de utilizar pessoas, né? A técnica de manipulação de pessoas e o phishing automatizado. Então, o phishing ele acaba se tornando adaptável e se personaliza para cada situação, né? Então, dependendo, por exemplo, se for um perfil mais leigo, ele vai se tornar adaptativo, e isso em diferentes escalas. Então, quando a gente usa a LLM para ler esses perfis que estão públicos e gerar esses e-mails de phishing altamente convincentes e personalizados, justamente para a gente estar verificando, né? Para essa verificação, né, simultânea. Então, o phishing ele vai se refinando conforme o nível de conhecimento, né, de determinados funcionários daquela empresa, assim por diante. Então, vai haver isso também, né, esses tipos de ataques de engenharia e de phishing, justamente por deepfakes de áudio para phishing, né? Phishing é trabalhar com áudio, né? Então, a gente vai falar sobre como essa automação de voz, que hoje a IA permite isso também, né? A gente manipular palavras, manipular frases, manipular textos e textos falados, além de textos escritos, textos falados, justamente para realizar esses ataques de engenharia social por telefone, né? Acontece muito dos casos que os caras usam muito a voz deles em jogos online, no Discord. Eles fazem muito isso, né? Tem essas comunidades que compartilham esse tipo de informação e utilizam essa IA justamente para ter essa imitação de uma voz feminina, né? Para levar vantagem. É muito comum isso e ocorre, e às vezes ocorre que a gente nem percebe. Então, onde a IA vai acabar imitando essa voz, né? Por exemplo, falando no contexto de segurança, a pessoa, né, o atacante, pode utilizar a IA para tornar a voz dele parecida com a voz do chefe, né? Imitar a voz de um chefe para, por exemplo, autorizar essas transferências, autorizar esse envio de dados, porque eles vão falar, pô, quem está pedindo é o meu chefe, nada mais lógico do que mandar. Mas não, são técnicas de engenharia social que são justamente utilizadas para esse contexto. O nome dessa técnica é phishing, tá, gente? É phishing. E também tem, né, a intenção de chatbots maliciosos, que é quando, por exemplo, eu crio um robô que vai estar conversando com o suporte da minha empresa, por exemplo, né? E eles vão treinar esse robô para se tornar persuasivo, justamente para ele obter essas senhas, né? Então, eles elevam o nível de treinamento justamente para se adaptar a X situações que podem ocorrer dentro da minha conversa, né? Com o suporte ou com os funcionários daquela empresa. Como é que eles vão utilizar esses ataques, essas análises, na verdade, né? Análise de sentimento para spear phishing, né? Spear phishing vai justamente analisar o que é que as postagens recentes para determinar, por exemplo, se uma pessoa anda muito triste, um funcionário meu anda muito triste, ou, por exemplo, ele está com raiva de uma determinada situação.
Ele analisa o perfil desses funcionários para perceber se tem abertura, né? E acaba enviando um ataque no momento que o alvo está mais propenso a clicar no link. Então a IA vai justamente automatizar essas postagens para perceber se o estado emocional do funcionário, por exemplo, está mais propenso a cair em um ataque, né? Então vai ser basicamente isso. Tem um caso que eu lembro que ocorreu, né? De uma senhora, o marido dela tinha morrido, e aí ela, altas fotos no Facebook, né? Que sempre tem, coloca só a foto do luto lá no perfil. E aí ligaram, né, pra ela, falando que era do banco e que ela tinha um seguro para receber do homem, né, do marido dela que tinha falecido. E aí ela acabou fornecendo os dados, né, e acabou que ela caiu num golpe. Então eles utilizaram justamente dessa análise de sentimento para fazer esses ataques, né, que é o spear phishing, para direcionar ele de uma forma mais certeira, né? Então eles utilizam dessa sensibilidade emocional para estar extraindo informações. Falando agora sobre automação de campanhas de smishing, acho que é assim. Então, quando eu vou justamente utilizo modelos para estar enviando mensagens de texto e testar, tipo, qual horário eu tenho mais clique. Essa automação de campanhas acontece muito, por exemplo, por gente se passando pela Claro, de vez em quando fala, aproveite essa promoção, não sei o quê. Aí tá lá o link, aí fala que é da Claro, né? Aí tá lá logo o link embaixo. Eles testam isso justamente para treinar o modelo, aí testar qual horário é o melhor horário para eu estar encaminhando essas mensagens. Fake news e desinformação corporativa, né? A IA também, gente, ela pode ser utilizada justamente para espalhar informações falsas que, que vão persuadir esses funcionários a agir de uma forma mais ágil. Por exemplo, falar que houve uma mudança nas, nas configurações do sistema e que precisam das senhas, né, para agora. É um exemplo, por exemplo, para eu estar de desinformação corporativa, né? Que isso vai acabar facilitando também essa minha captura de credenciais. Então, usar IA também nesse contexto, eles utilizam IA nesse contexto justamente por essa automação, né? Essa automação de desinformação, né? Por meio de uma empresa, por exemplo. Utilizar essas técnicas de IA para estar espalhando a desinformação. E eles vão também gerar documentos maliciosos por meio de IA, porque a gente sabe que hoje IA não retorna apenas texto, retorna apresentações de slide, retornam PDFs. Então, eles vão utilizar justamente isso para estar criando o contexto mais perfeito, né, para aquela situação, e vai incluir dentro desses documentos macros ofuscados que vão parecer relatórios financeiros legítimos, né? E aí, às vezes, eles acabam abrindo no computador da empresa ou no aparelho da empresa, e isso acaba abrindo um vislumbre para o meu ataque, né? Isso acaba dando vazão ao ataque. Perfilamento psicológico automatizado. Então, quando a gente utiliza dados de OSINT para estar classificando alvos pelo modelo Big Five de personalidade, acaba escolhendo justamente essa abordagem de engenharia social que mais funciona para cada indivíduo. Então, eles têm essa análise mental e para identificar o que é que mais vai funcionar com um determinado indivíduo. Vai ser phishing, vai ser por e-mail, por exemplo, ou um ataque de voz é melhor, né? Então, eles vão utilizar justamente dessas técnicas para estar mapeando onde há maior vulnerabilidade, né? Como é que a gente faz essa orquestração e treina esses agentes autônomos, né? Então, agentes autônomos de exploração são chamados de auto-pentest.
Então, por exemplo, quando eu forneço um IP inicialmente para o meu agente, eles tentam descobrir, explorar e realizar essa pós-exploração sem intervenção humana, como se fosse um retorno automático, né? Um auto GPT para a cibersegurança. Então, esses sistemas, né, eles vão estar fazendo essa análise do meu IP, analisar a minha máquina, verificar a vulnerabilidade dela e estarão retornando um relatório. No projeto que eu estou fazendo, justamente só falta esse ponto, né? Retornar um relatório, fazer, né, a detecção da anomalia da rede e retornar, fazer essa análise dessa detecção, classificar, né, o tipo, o que é que eu posso estar fazendo. Então, ter esse auto GPT, né, voltado para esse lado da segurança da informação. Então, como é que eu vou orquestrar esses botnets inteligentes? Então, como a IA ela vai coordenar milhares de dispositivos infectados, justamente para realizar esses ataques de DDoS sincronizados que mudam o vetor de ataque assim que a defesa bloqueia o interior. Então, a inteligência artificial, gente, ela vai justamente me ajudar a direcionar e coordenar os dispositivos que estão suscetíveis, né, que estão infectados, justamente direcionar eles para receber os ataques e sincronizar eles que vão mudar, né, justamente porque essa orquestração ela acontece de forma pensada, né? Eles não vão atacar, por exemplo, uma máquina que está de fato protegida, né? Então eles orquestram todos os ataques justamente para fazer esses ataques de uma forma mais certeira. Então, falando sobre essa pós-exploração, né? Quando eu mapeio as vulnerabilidades do meu dispositivo, é necessária essa pós-exploração e a gente pode estar automatizando isso, né? Justamente que a partir do momento que eu entro em contato com o meu servidor, a IA vai varrer os arquivos em busca de segredos, né? E ela vai fazer isso de uma forma muito melhor que o humano faz, justamente por conta da velocidade, né, e da performance. Então, a gente pode estar utilizando IA justamente para me ajudar na criação desses relatórios, né? Falando sobre essa movimentação lateral inteligente, né? O agente de IA ele vai analisar essa rede interna, né? Vai verificar a minha rede, como é que ela está se comportando e vai decidir a partir daí o caminho mais curto ou menos vigiado para chegar no controlador do domínio, né? Que vai simular o worm ou o verme, né? Inteligente. Então, a minha IA, né? Ela vai justamente mapear na minha rede qual caminho mais rápido, né, para eu estar tendo controle ao meu domínio. Então, a gente pode fazer isso usando esses agentes, né, para fazer essa análise. Autodestruição e limpeza de dados. Pela IA, gente, é possível também a gente estar programando, né, para apagar, por exemplo, um log, né, ou remover um binário ofensivo assim que a missão é cumprida, né? Ou se o risco de detecção ultrapassar um limite pré-definido. Que eu falei sobre aquilo, né? Sobre a IA alucinar. E às vezes o modelo pode ficar sendo muito treinado, né? E utilizar essa autodestruição vai justamente me ajudar a remover esse risco de detecção, né? Tipo, eu posso estar monitorando, mas tipo, não vão estar nem percebendo, né? Posso estar querendo atacar uma rede e ninguém pode estar sabendo justamente porque logo após a minha análise, a autodestruição vai acontecer de forma automatizada. Então é muito útil, por exemplo, quando eu quero ocultar os meus passos dentro de uma determinada rede. Então, como é que a gente faz essa integração com o IA e com o framework, né? Utilizando o Metasploit do Python. Então, a gente vai utilizar módulo de IA justamente que vão sugerir essa melhora para uma vulnerabilidade encontrada, que vão justamente ser treinadas baseadas nesse histórico de sucesso em ambientes similares. Acho que eu estou voltando.
o futuro da guerra cibernética algorítmica, né? Então, colocar vocês um pouco para pensar. A aula de hoje, gente, foi justamente para a gente perceber como é que a inteligência artificial pode ser utilizada para eu estar realizando ataques em rede, né? Então, é interessante vocês pensarem o que acontece quando o ataque e a defesa são totalmente automatizados, né? Então, eu posso... Qual é o meu limite a partir disso? Automatização hoje é a palavra de 2026, né? Hoje todo mundo quer automatizar serviços com IA, hoje todo mundo quer integrar IA em determinado serviço. Então, como é que, por exemplo, como é que isso vai acontecer? Um ataque automatizado junto com uma defesa automatizada. Como é que vai haver o comportamento? Como é que vai ser o ambiente? Como é que vai ser essa troca? Então, é uma pergunta para a gente refletir, IA contra IA, né? E eu coloquei para vocês um desafio prático, né? Não é obrigatório fazer, mas seria interessante justamente para vocês estarem testando o ataque de vocês. Testar o nível de ataque. Então, vocês devem configurar um script em Python, né? Vão utilizar uma API de uma LLM para analisar a saída de um Nmap e gerar automaticamente o próximo comando, né? Do MSF console e ser executado, né? Então, a sugestão para vocês justamente vai ser criar esse script, né? Utilizar essa API de LLM e analisar essa saída para gerar o próximo comando, né? E executar isso. Bom, esse foi o fim da aula de hoje. Eu gostei de falar um pouco sobre IA ofensiva, justamente que, apesar de ser um curso para entender a defensiva, é interessante vocês entenderem como é que o inimigo, né, como é que o atacante ele vai estar se comportando. Queria saber se alguém tem alguma pergunta.